Chora Israel, genocídio, 6 milhões de judeus mortos. A Bíblia, como uma das obras literárias mais influentes da história, oferece uma perspectiva única sobre o povo judeu, desde suas origens até sua jornada histórica e espiritual, ao longo das Escrituras. Os judeus são retratados como um povo escolhido por Deus, com quem ele fez alianças e promessas especiais, desde as promessas feitas a Abraão até as profecias sobre o futuro de Israel. A Bíblia apresenta uma visão abrangente e complexa do relacionamento entre Deus e os judeus. Além disso, a Bíblia também testemunha um dos períodos mais sombrios da história judaica, o Holocausto, ou Shoah, um genocídio perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Este evento trágico, no qual milhões de judeus foram brutalmente assassinados, deixou uma marca indelével na história mundial e continua sendo um lembrete doloroso das consequências do ódio, intolerância e preconceito. Sou o profeta Pastor Marconi Silva, e sei que este tema é uma grande polêmica no Brasil e no mundo. Neste vídeo, exploraremos o que a Bíblia diz sobre os judeus, desde suas origens como um povo escolhido por Deus até os desafios e promessas que enfrentaram ao longo da história. Convido você, meu irmão, a deixar seus comentários e reflexões sobre este tema, ao ser fundamental aprendermos com o passado e trabalharmos juntos para construir um futuro de respeito, compreensão, paz e entendam o que genocídios dos judeus. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. A Bíblia contém muitas passagens que falam sobre o povo judeu, desde as promessas feitas a Abraão e sua descendência até as profecias sobre o futuro de Israel. Aqui está uma passagem do livro de Gênesis, no Antigo Testamento, que trata das promessas feitas por Deus a Abraão em relação à sua descendência. O Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: "À tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates." Gênesis 15, 18. Essa passagem é uma das muitas que destacam o papel significativo do povo judeu na história bíblica e as promessas feitas por Deus em relação à terra de Israel. Ao longo da Bíblia, encontramos também muitas passagens que tratam do relacionamento de Deus com os judeus, suas bênçãos e desafios, e seu papel na realização do plano divino. É importante notar que, além das promessas e bênçãos, a Bíblia também registra os desafios e as responsabilidades que o povo judeu enfrentou ao longo da história, incluindo períodos de exílio, perseguição e arrependimento. No entanto, o amor e o cuidado de Deus pelo povo judeu são temas recorrentes em muitos livros da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Promessas a Abraão e seus descendentes. No livro de Gênesis, Deus faz várias promessas a Abraão, incluindo a promessa de torná-lo uma grande nação e de abençoar todas as nações por meio dele e de sua descendência. Gênesis 12, 1 ao 3. Essas promessas são reiteradas e expandidas ao longo dos capítulos seguintes, como em Gênesis 15 e Gênesis 17, Êxodo e Pacto no Sinai. Deus liberta os filhos de Israel da escravidão no Egito, conduzindo-os através do deserto sob a liderança de Moisés. No Monte Sinai, Deus faz uma aliança com o povo judeu, dando-lhes os 10 mandamentos e outras leis como uma expressão de seu pacto especial com eles. Êxodo 19 e Êxodo 24. Profetas e promessas de restauração. Ao longo dos livros dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, Deus repreende o povo judeu por sua desobediência, mas também oferece promessas
De restauração e redenção, essas promessas incluem a restauração da terra de Israel, o retorno do exílio, e a vinda de um Messias que traria salvação não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Jesus e o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como o Messias prometido, descendente de Davi e cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Jesus era judeu e sua mensagem era inicialmente dirigida ao povo judeu, embora tenha sido posteriormente estendida aos gentios, não judeus. O futuro de Israel. A Bíblia também contém profecias sobre o futuro de Israel, incluindo um período de tribulação seguido pela restauração espiritual e nacional de Israel. Muitos cristãos interpretam essas profecias como ainda não cumpridas e esperam um papel futuro para Israel no plano de Deus. Em resumo, a Bíblia retrata o povo judeu como um povo escolhido por Deus, com quem ele fez aliança especiais e a quem ele prometeu bênçãos e uma terra. Ao longo da história bíblica, vemos um relacionamento complexo entre Deus e os judeus, marcado por bênçãos, disciplina, promessas, desafio e, finalmente, esperança de restauração e redenção. O Holocausto foi o genocídio dos judeus realizado pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, resultando na morte de 6 milhões de pessoas. O Holocausto é como ficou conhecido o genocídio de judeus, realizado a comando dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Pelos judeus, ele é conhecido como Shoah, palavra em hebraico que significa calamidade. Ao longo da guerra, os nazistas realizaram ações sistemáticas de extermínio dessa etnia, e o resultado disso foi 6 milhões de pessoas mortas. Os nazistas nomearam o seu programa de extermínio dos judeus como solução final, e, durante esse programa, também foram perseguidos comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com problemas físicos e mentais, etc. Entre as práticas realizadas no Holocausto estão o fuzilamento em massa de indivíduos, a utilização dos prisioneiros como trabalhadores, escravos, o aprisionamento em guetos e campos de concentração, entre outras. Como se iniciou o Holocausto? O Holocausto não foi um acontecimento casual e repentino. O genocídio dos judeus pela Europa foi resultado de um longo caminho de perseguição contra essas pessoas e foi consequência direta do forte antissemitismo que existia em todo o continente. No caso da Alemanha, o antissemitismo era muito forte desde o século XIX. Primeiramente, existem historiadores que argumentam que genocídios como Holocausto foram baseados em ações do neocolonialismo, a crueldade e os assassinatos em massa cometidos contra diferentes povos na África deram força prática a ideias antissemitas. Os alemães, inclusive, foram os responsáveis pelo genocídio do povo Hereros, que habitava a região da atual Namíbia. No caso dos judeus na Alemanha, o primeiro momento de todo esse processo de extermínio deu-se por meio do discurso de ódio. A retórica contra eles fortaleceu-se no pós-Primeira Guerra e transformou-os naquele que leva a culpa no lugar de outro da derrota alemã. Todo tipo de teoria conspiratória passou a ser destilado contra os judeus, e quando os nazistas alcançaram o poder, o discurso virou ação. Assim, os judeus foram expulsos do serviço público, depois tiveram suas lojas boicotadas e atacadas, a perseguição nas ruas aumentou consideravelmente, e os casos de violência física começaram a acontecer. Depois eles foram proibidos de casar-se com não-judeus, pedidos de cidadania para judeus estrangeiros foram negados, e os judeus alemães tiveram sua cidadania retirada. Os judeus foram privados de liberdade e de todos os direitos enquanto cidadãos. Quando a guerra começou, os nazistas intensificaram o roubo de seus bens e começaram a agrupá-los em guetos. Em algumas partes da Europa, do alto comando do Partido Nazista veio a ordem de extermínio, e daí vieram todos os horrores do Holocausto. Dois momentos marcantes no antissemitismo na Alemanha deram-se com as leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. Ambas serviram como termômetro importantes do grau de ódio e preconceito contra os judeus e delimitaram o avanço sistemático contra eles na Alemanha. De Nuremberg foram decretadas em 1935 e estabeleceram os princípios para a determinação da cidadania alemã.
Aqueles que tivessem 3/4 de sangue judeu em sua descendência não teriam direito à cidadania alemã. Assim, definiam-se os judeus apenas como sujeitos de Estado, isto é, eles não tinham direitos, mas deviam cumprir suas obrigações civis. Por meio dessas leis, proibiu-se o casamento entre judeus e não-judeus, assim como as relações sexuais entre judeus e não-judeus. E quem não as cumprisse era acusado de corrupção sexual. Os judeus também foram proibidos de contratar empregadas domésticas alemãs com menos de 45 anos. Noite dos Cristais. Loja judia atacada durante a Noite dos Cristais. Em 1938, loja judia atacada durante a Noite dos Cristais. Em 1938, a Noite dos Cristais foi um pogrom, isto é, um ataque violento coordenado contra um certo grupo que, nesse caso, eram os judeus. Esse ataque foi ordenado pela própria cúpula nazista e realizado na virada de 9 para 10 de novembro de 1938, a investida espalhou-se por toda a Alemanha, com os judeus atacados em suas residências, além de terem tido suas lojas e até sinagogas destruídas em todo o país. A Noite dos Cristais resultou na destruição de mais de 1000 sinagogas, além da morte provável de mais de 1000 pessoas, embora o número oficial determine que apenas 91 pessoas foram mortas. A Noite dos Cristais também deu início ao aprisionamento de judeus em campos de concentração, pois 30.000 deles foram presos e encaminhados para os campos de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Após o início da Segunda Guerra Mundial, um debate muito importante no interior do Partido Nazista era a questão judia. Adolf Hitler tinha como ideia inicial promover o extermínio dos judeus após a vitória alemã nesse conflito. Enquanto isso, os nazistas continuavam aprisionando-os e promovendo todo tipo de absurdo contra eles. A violência contra os judeus era consideravelmente maior no leste europeu. Na Polônia, por exemplo, eles foram obrigados a mudar-se para guetos, locais onde milhares deles foram agrupados em um pequeno espaço de terra. Os judeus já eram sujeitos à jornada de trabalho forçado na Alemanha, e, com a guerra, isso se estendeu por essa porção do continente. Uma série de ideias, nesse sentido, foi proposta pela cúpula nazista, como a deportação dos judeus para a União Soviética e para Madagascar, na África. No entanto, à medida que os nazistas perdiam o controle da guerra, as ações contra essa etnia radicalizavam-se, até que Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler elaboraram um plano conhecido como Solução Final. O nome Solução Final foi utilizado pelos nazistas como um eufemismo para o extermínio dos judeus. Esse plano estipulou que eles deveriam ser fisicamente eliminados, e isso deu início a uma série de ações. Neste texto, destacaremos o papel dos Einsatzgruppen, grupos de extermínio, e dos campos de concentração criados durante o Holocausto. A ação desses grupos deu-se no leste europeu e tornou-se uma prioridade dos alemães na guerra. Enquanto os objetivos de conquista territorial não eram alcançados, no final de 1941, a posição dos nazistas em relação aos judeus era de que os que não poderiam trabalhar seriam sumariamente executados. Em algumas regiões do leste europeu, os grupos de extermínio promoveram uma limpeza étnica sem se importar com a utilização dos judeus como mão de obra, conhecidos como Einsatzgruppen. Os grupos de extermínio incluíam membros do exército alemão, da SS, organização paramilitar Schutzstaffel, e das polícias nazistas. Os grupos de extermínio atuaram atrás das linhas alemãs, isto é, agiam nas regiões já dominadas pelos nazistas, e faziam-no em 4 grandes grupos. O papel dos grupos de extermínio era reunir todos os judeus de certa localidade, executá-los e enterrá-los em valas comuns. Os 4 grupos ficaram conhecidos como Einsatzgruppe A, Einsatzgruppe B, Einsatzgruppe C e Einsatzgruppe D. Os grupos de extermínio efetuavam a limpeza étnica por meio de fuzilamentos em massa, em locais como a Lituânia. Esses grupos foram responsáveis pela morte de mais de 110.000 judeus. Um exemplo bastante conhecido do modus operandi dos grupos de extermínio deu-se com o massacre de Babi Yar, que aconteceu em setembro de 1941.
Esse massacre ocorreu como vingança dos nazistas contra um ataque da resistência soviética a um prédio ocupado pelos nazistas em Kiev. Após isso, os nazistas ordenaram o fuzilamento de todos os judeus de Kiev, e, em 36 horas, 33,761 judeus foram fuzilados e colocados em valas comuns. O historiador Timothy Snyder afirmou que a ação dos grupos de extermínio foi responsável pela morte de 1 milhão de judeus durante toda a Segunda Guerra. Já o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos afirma que eles foram responsáveis pela morte de, pelo menos, 1,5 milhão de judeus. Os campos de concentração foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos judeus na Europa, uma vez que os Einsatzgruppen não conseguiam promover a matança na velocidade que a situação alemã na guerra demandava. Desse modo, muitos judeus eram encaminhados para campos de concentração, e, quando não eram mais necessários, iam para os campos de extermínio. Os campos de concentração executavam os judeus por meio das câmaras de gás. Nelas, eles poderiam morrer pelo uso do monóxido de carbono, que asfixiava suas vítimas, ou do Zyklon B, pesticida que, ao ser aquecido, liberava um gás que garantia a morte da vítima por intoxicação aguda. O uso da câmara de gás foi uma ideia tirada do Action T4, programa pelo qual os nazistas executavam pessoas com distúrbios mentais ou deficiência física. Os campos de extermínio criados pelos nazistas para lidar com a questão judia foram Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmo, Majdanek, Sobibor e Treblinka. Somando todos esses campos, estipula-se que eles mataram 3 milhões de pessoas. Somente em Auschwitz-Birkenau morreram 1,2 milhão de pessoas aproximadamente. Além das execuções, os judeus também poderiam morrer por diversos fatores relacionados ao tratamento diário que recebiam, o trabalho exaustivo, as violências rotineiras, a má alimentação e as péssimas condições de vida e higiene fizeram com que outros milhares deles morressem de exaustão, inanição e doenças diversas. Os judeus foram resgatados com vida dos campos de concentração após a derrota dos nazistas. Em 1945, o Holocausto teve fim com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Desse modo, à medida que os nazistas perdiam território, os campos de concentração eram liberados pelas forças aliadas, e seus prisioneiros, libertos, tanto soviéticos quanto americanos realizaram essa liberação. Como mencionado, o saldo de mortos ao final do Holocausto foi de 6 milhões de pessoas. Depois da derrota alemã, dezenas de oficiais nazistas foram julgados, no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, pelos crimes de guerra e contra a humanidade, incluídas as ações do Holocausto. Entre os julgados, houve condenações à morte, prisão perpétua, prisão temporária e absolvições. Ao explorarmos o que a Bíblia diz sobre os judeus, desde suas origens como um povo escolhido por Deus até os desafios enfrentados ao longo da história, podemos perceber a complexidade e a profundidade desse relacionamento. As Escrituras retratam os judeus como um povo com uma história rica e variada, marcada por promessas, bênçãos, desafios e redenção. O Holocausto, um dos capítulos mais sombrios dessa história, serve como um lembrete poderoso das terríveis consequências do ódio, intolerância e preconceito. É um momento em que devemos pausar para refletir sobre as profundas feridas infligidas e renovar nosso compromisso de nunca esquecer as lições aprendidas. Neste contexto, é essencial que continuemos a promover o diálogo, a compreensão mútua e o respeito entre todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, religião ou crença. Somente através do amor, compaixão e solidariedade podemos construir um mundo onde todos sejam valorizados e respeitados, que possamos aprender com o passado e trabalhar juntos para construir um futuro de paz, justiça e harmonia, onde as diferenças sejam celebradas e os direitos humanos sejam protegidos para todas as pessoas, em todas as partes do mundo. Que esta reflexão nos inspire a agir com compaixão e empatia, e a buscar a reconciliação e a unidade em meio à diversidade. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão.
E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.